Esse é o Democracia na T e hoje a gente está recebendo o André Lyon. Bem-vindo, André. Prazer. Eu te agradeço você aceitar o nosso convite e vamos conversar um pouco sobre fotografia de guerra. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: ainda existe fotografia de guerra? Por enquanto ainda existe. Por enquanto? Por enquanto ainda existe, porque, sabe, recentemente eu estava com um amigo meu, fotógrafo de guerra, já há bem mais tempo que eu, que começou a fotografar. Eu comecei, já era digital, mas que ele começou no filme, lá atrás, e nós estávamos conversando sobre fotografia de guerra clássica, né? Aquela que você vai e fica lá na frente e passa muito tempo com as pessoas. Corre risco de levar tiro. Corre risco de levar tiro e tudo. E aí tinha, por exemplo, eu falei, nossa, como será daqui a 30, 40 anos, quando, por exemplo, um piloto de drone, um fotógrafo de drone, estiver falando para o público, falou, no meu tempo, pelo menos, eu tinha que pelo menos ir até ali para pilotar o meu drone. O drone. Porque logo, pode ser que as pessoas comecem a pilotar drones daqui, sabe, assim, para voar lá, ou enfim, né? E outra coisa da fotografia de guerra, mas... Na verdade, você já pilota drone? Não. Eu não tenho interesse. Você corre risco? Eu corro risco, Sim. Mas, por exemplo, uma questão que hoje ameaça não só a fotografia de guerra, mas a fotografia talvez de observação, né, de uma observação que não seja só a superficial, a estética, né? Por exemplo, as plataformas onde você tem para expor isso. Porque os jornais, eles estão cada vez menos publicando revistas, fotografias, né? E depois sobra, por exemplo, as mídias sociais. Tem muitas pessoas usando o Instagram, ou o YouTube, ou seja lá o que for, né? O problema é que, por exemplo, se determinado político vai lá, ele usa o Instagram, ele promove determinada política no Instagram, lindo, maravilhoso, e as pessoas que o apoiam o seguem. Aí vem um fotógrafo, o André Lyon, ou quem quer que seja, faça alguma foto que contradiga aquela política. E essa foto que o contradiz, por exemplo, envolve a morte de uma ou duas, ou sei lá quantas pessoas. Se você colocar no Instagram, o Instagram não vai dizer para o político, olha, não conte mentiras. Mas o Instagram vai chegar para o fotógrafo e dizer, olha, não mostre verdades. Entendeu? Sim. O Instagram, ele não vai punir o político por dizer mentiras, porém, vai punir o fotógrafo por mostrar a verdade. Então, acaba-se que... Para que você vai fazer uma foto, por exemplo, de guerra, né? E há essa discussão também se você está ou não invadindo a dignidade da pessoa, né? Por exemplo, se eu mostrar a foto de uma criança morta, eu estarei desrespeitando a dignidade daquela pessoa? Primeiro, que a morte de uma vítima não tira a dignidade dela. O fato da pessoa ter morrido de forma violenta não significa que ela morreu de forma não digna. O fato de uma pessoa estar atravessando um momento difícil da vida dela, da história, do povo, enfim, né, daquele momento, não significa que ele esteja passando aquilo de forma não digna. E o fotógrafo, quando ele fotografa aquilo, ele já não tirou a dignidade daquela pessoa. Sim, mas essas pessoas que então acusariam você ou qualquer outro fotógrafo de estar tirando a dignidade da vítima, afinal de contas, o que é essa dignidade que vocês estariam tirando? Se ele está morto, qual é a dignidade de um refugiado que atravessa o Mediterrâneo, quase... Onde está a dignidade dele? Eu acho que, então, é exatamente como eu estou dizendo. Assim, não é a dignidade que nós estamos tirando. Seja isso o que for. Seja isso que for. O que nós estamos tirando é o conforto de quem observa. Tá? De quem está vendo a foto. De quem está vendo a foto. E aí, na verdade, a pessoa chama o seu próprio conforto como a dignidade alheia. Claro. Né? Então, isso é o problema. Por exemplo, se eu mostro uma foto... E outra coisa, mas isso também eu até entendo. Por exemplo, no momento da televisão ou do jornal, você tinha televisão, vamos supor, Jornal Nacional, às, sei lá, 8 horas da noite. Então, as pessoas sabiam que às 8 horas da noite tinha o Jornal Nacional. Se você não quisesse que o teu filho visse as informações, as imagens que estivessem no Jornal Nacional, falava, filho, muito obrigado, tchau. Hoje não, a coisa já é assim, olha, as pessoas veem isso o tempo todo, né? E no celular. Você não tem como controlar, por exemplo, meus filhos, eu não tenho como esconder dos meus filhos o risco que eu assumo
para fazer as imagens que faço, porque eles vão lá e googlam meu nome, pronto, bum, né? Agora, eu diria, a pornografia também os pais também não conseguem impedir a pornografia. E eu não vejo assim um movimento falando, olha, dignidade de sei lá quem, você entendeu? Inclusive os pais consomem pornografia. A dignidade do meu filho vendo mulher pelada. Inclusive os pais consomem pornografia, porque se os pais não consumirem pornografia, os filhos pequenos não estariam sustentando a indústria pornográfica. A indústria pornográfica provavelmente nunca vai acabar. Né? Agora, essa dignidade, eu não consigo, por exemplo, aquela foto do menino curdo que morreu na praia. Eu lembro. Né? Eu estava lembrando dela quando você falou. Na Turquia. Na Turquia. Aquela foto, pelo contrário, eu não acho que aquela foto tenha tirado a dignidade. E aquela foto foi feita por uma amadora, não foi uma foto feita por uma pessoa, por um fotógrafo profissional. Porém, eu não acho que aquela foto tenha tirado a dignidade daquela criança. Pelo contrário, aquela criança manifestou toda a dignidade daquele povo, falando assim, olha, nós não queremos a guerra que está acontecendo aqui. Essa guerra que está acontecendo não é nossa. Nós queremos sair daqui. E para isso, vou arriscar tudo. Né? E assim, André, como que você virou um fotógrafo de guerra? O que aconteceu? Era a tua intenção já fotografar guerra quando você Não, ser eu comecei fotógrafo? tarde, eu já tinha 30 anos de idade. Eu comecei bem tarde. Na verdade, eu comecei na Noruega fotografando, mas a fotografar, eu trabalhava eu era gerente comercial de uma empresa na Noruega. E tinha um trabalho normal, ganhava bem, estava lá. From 9 to 5, assim? Viajava muito, viajava o mundo todo, tinha vivido no Japão, na Malásia, na China, viajava o mundo todo, jovem, sabe, estava, né, me achando. E estava conseguindo realmente muitas coisas. Mas chegou um ponto que eu comecei, aqui no Brasil, na minha infância eu usei drogas, várias coisas. Saí do Brasil com 19 anos quase, para não... Tomar tanta droga. Abandonei o Brasil. Falei, se eu ficar aqui, eu dou errado. E me joguei com uma mochila embora, fui embora. E acabei aí, já no final, naquela crise que você tem, meio bobo, de 29, 28 anos de idade, falei, acho que vou usar droga. Aí eu fui procurar heroína para usar. Mas acabei que resolvi não usar. E tinha uma câmera, uma máquina fotográfica que eu tinha comprado para fotografar as minhas viagens. E acabei começando a fotografar na Noruega os dependentes de heroína. Porque aquilo que você não virou. Aquilo que eu não virei. Acabei ficando amigo deles. Né? Aí essas fotos foram vistas por um grupo de médicos, né, da saúde social para dependentes químicos. Eles perguntaram se eu não queria dar então palestras a respeito das experiências que eu havia tido com essas pessoas. Essas fotos foram vistas por um jornal local na cidade de Trondheim, foram publicadas e daí naquele ano eu ganhei um prêmio de melhor reportagem e fotógrafo revelação. Mas até então não tinha tido nenhuma intenção disso. E aí as coisas, as portas foram se abrindo. Eu tinha um amigo na Noruega, um sômalo, que ia voltar para a Noruega, para a Somália. E aí eu falei, eu vou com você. Sômalo? Nunca ouvi essa Como é que fala sômalo? Não tenho a mínima ideia. Deve ser isso aí. Sômalo. Alguém da Somália, sômalo. Não sei. Um somali. Né? Não sei. Em inglês acho que é somali. Somali. Em português não sei. Eu às vezes invento palavras, entendeu? Assim, tá valendo. Né? Aí o acompanhei até a Somália e aí eu entendi o que era guerra. Eu vi, aí eu vi o que era guerra, mas não tinha intenção de ter, né? Mas passou-se algum tempo, ele foi assassinado. Na guerra? Na Somália. Ele era diretor de uma rádio na Somália, em Mogadishu, a Rádio Shabelle. E aí a curiosidade, a maturidade foi amadurecendo e foi crescendo. Lá você ficou um tempo na Somália? Eu não dava para ficar na Somália. Mogadishu é tipo o fim do mundo, assim. Pelo menos naquela época. Né? Ainda é. Ainda é. Ainda não tanto quanto naquela época. Aquela época era entrar e sair, entrar e sair. Então, André, aí depois da Somália, você viu a guerra, como você disse, pela primeira vez. E o que significa vir a guerra? O que é a guerra?
que te chamou a atenção? A guerra Te deu vontade de trabalhar com isso, sei lá? A curiosidade, foi curiosidade. Assim, né? Essa curiosidade implica, é claro que ela se ramifica em vários outros sentimentos, mas a curiosidade é a principal. Você gostaria de aprender a tirar lindas fotos? Ou se tornar um profissional? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.